Boa noite, pessoal.
Boa noite. Boa noite. Bem-vindo mais uma quarta-feira com o nosso estudo nas redes do Sintonia do Bem. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos de novo. Quem puder curtir, compartilhar, fazer pelo Espiritismo a sua maior caridade, que é ajudar na sua divulgação. Boa noite ao Vilmarzinho, que hoje está só ouvindo nós, que está nos preparativos aí do evento que vai ter para as crianças. Para a família. Boa noite para a Bárbara, para a família também. Boa noite para a Bárbara, onde ela estiver. E boa noite para o nosso staff aqui, todo mundo. Vanderlei, Lília. Boa e noite. Claudinho também. Boa noite a todos. Só agradecer por mais essa oportunidade. Lembrando que quarta-feira passada nós não tivemos o programa, porque aqui a rede caiu. Não tivemos internet de espécie alguma por umas 12 horas. Mas, como tudo é na providência divina, estamos aqui hoje, já estamos com pergunta, já agradecendo a todos que já devem estar conectados conosco. E depois eu tenho um convite muito especial para fazer para este sábado. Depois o Claudinho vai pôr ali, ó, para o Júnior ou o Vanderlei ler para mim. Porque é um convite magnífico. Isso aí, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, conectados aqui conosco. Como a Lília disse, quarta-feira passada não tinha internet, né? Não teve jeito de a gente encontrar aqui. Mas, graças a Deus, estamos aqui de novo, juntos. Então vamos aproveitar esse momento aqui de harmonia, de paz, e vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, agradecer a Deus pelo nosso dia, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades que nós temos de aprendizado, de crescimento. Que os nossos companheiros que não estão aqui conosco presentes possam receber as nossas vibrações também, todos, assim como todos que estão conectados conosco agora também, possam ser envolvidos pela espiritualidade amiga e que nós possamos aqui juntos aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que tanto nos consola, que tanto nos auxilia na nossa caminhada aqui. E assim, Jesus, mais uma vez te agradecendo, que o Senhor continue conosco hoje e sempre. Assim seja. E lembrando que o nosso telefone é o 64 99603-1234, para quem quiser fazer alguma pergunta. Muito bem. Então nós estamos estudando ainda o Livro dos Espíritos na sua parte segunda, no capítulo 6 da vida espírita. Do espírito ainda na condição de desencarnado, das sensações e percepções dele. Nós paramos na questão 284 e daí vamos seguir hoje então. Então, dando sequência, na pergunta 284, Allan Kardec pergunta assim: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Resposta: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. A resposta dos espíritos aí. Quer comentar? Show, aí, né? Gil? Eu não fiz muita tarefinha de casa, não. Mas já tem muita pergunta a respeito do que é o perispírito. Deixa, então, primeiro nós vamos responder para depois eu ver as perguntas, porque como a resposta fala que nós desencarnados nos reconhecemos pelo nosso perispírito, né? Então seria interessante mesmo dar uma pincelada, né, no que seria esse perispírito aí, né? Você quer falar alguma coisa, Júnior? Então vamos lá. Nós comprovamos nossas individualidades pelo perispírito, que os tornam distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. A gente já estudou aqui, em algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que o perispírito é a matéria eleita por Deus, porque o espírito é algo tão nobre
que só espírito e matéria não achou um jeito de fazer essa união, que é um material muito nobre e um material muito bruto, que é a matéria. Então, Teve que fazer uma ponte, né? teve que fazer uma ponte. Então, essa ponte, ela continua pertencendo ainda ao mundo material, só que ela é de uma matéria muito quintessenciada. Aí foi dado o nome que o Kardec pôs para ela de perispírito. Ele, inclusive, tirou essa imagem, esse estudo, do perisperma, das plantas, das frutas. Se você pegar uma manga que está na época agora e descascar, aí tem a polpa da manga e aí tem o caroço da manga. Então tem a casca, a polpa e o caroço. Então, pegando essas três partes de fora para dentro, tem o corpo, tem o perispírito e tem o espírito. Só para ficar bastante figurado de onde que se trata o perispírito. Ainda é um envoltório semimaterial que aceitou fazer essa ponte entre o espírito e o perispírito. No dia que nós falamos sobre isso aqui, inclusive, nós também citamos o ímã como exemplo. É uma energia que você não vê. Se você pôr os polos inversos, você sente que tem uma energia ali. E a hora que você põe ela nos polos que atrai, um atrai o outro e há uma união perfeita. Então, o perispírito é o que provoca aquela união perfeita entre o corpo e o espírito. Então, há o perispírito, ainda de ordem material, bastante quintessenciada, mas que permite que essa ponte de sensações, de percepções do corpo para o espírito e do espírito para o corpo passe por esse objeto. Esse objeto é muito plástico, ele consegue conservar nossas formas, principalmente as nossas formas pensamentos, ou seja, o meu pensamento pode plastificar o meu perispírito. Pessoas extremamente degradadas, em qualquer viciação sexual, prostituída, politicagem, jogo, qualquer vício pode interferir na forma plástica desse perispírito. Da mesma forma, qualquer pessoa que tem um hábito, que sejam bons hábitos, também plastifica grandemente esse perispírito, tornando ele muito mais amplo, muito mais capaz de ajudar, muito mais capaz de ser distinguido também pela espiritualidade do bem. Então, em ambos os casos, a proporção é devido à causa. Se a causa for do bem, esse perispírito vai estar cada vez mais luminoso, mais bacana, mais perceptível. Se for do mal, ele também vai interferir na forma desse elemento, podendo nós desencarnar como pessoas civilmente normais, mas por causa da degradação que nós tínhamos escondida, a gente apresentar no mundo material bastante disforme, bastante perturbado, porque a nossa mente foi um veículo e nossas atitudes perturbadoras desse órgão muito sutil, porém obediente às nossas sensações e percepções. Não sei se ficou claro, mas ficou. O perispírito é o que molda, né? Molda. É o que molda a forma do nosso corpo humano. Aí, para quem tiver alguma dificuldade, igual eu estava falando com uma moça hoje, que ela é ótima. Antes de começar o programa, ela vai lá na loja. Ela vai lá na loja e já intrigada. Né? Ela participa de longe. E não posso falar nome. É assim, ó. Eu falei, a hora que fecunda o bebê, por exemplo. O bebê foi fecundado hoje. O espírito vem, como diz, para se identificar que vai ser o espírito daquele bebê, vai ser este espírito. Só que aí vem o perispírito para moldar todas as formas do bebê. Sem o perispírito, o bebê nem não tinha forma. Né? E nós precisamos dessa forma, dessa carne, nessa situação de matéria que estamos hoje. Então, essa é a grande função. Olha que lindo. Mas todo mundo tem perispírito? Sem exceção. Todos nós, humanos, temos. É a outra pergunta. E, assim, uma forma boa também que eu gosto de lembrar do perispírito
É assim, é a gente lembrar que ele sobrevive, né, à morte do corpo físico. Isso. O perispírito sobrevive, acompanha o espírito. Principalmente nós, menos evoluídos, passamos para o plano espiritual com aquela última forma nossa do corpo que nós tivemos aqui na Terra, né? E nele fica gravado todas as nossas aquisições, inclusive não só dessa encarnação, como de todas, desde o início que nós nos tornamos espíritos, né? E uma forma interessante que eu gosto de lembrar também, quando a gente está desencarnado, esse perispírito, ele é assim, ele é uma fonte aberta de informação. Os espíritos, principalmente os mais evoluídos, nos reconhecem pelas nossas sintonia, pela nossa vibração, né, pelas nossas aquisições, né? Eles conseguem ver, inclusive, as lesões que nós praticamos enquanto encarnados no nosso perispírito, né? Muito bem lembrado. De uma doença. Nós danificamos, né, também o nosso perispírito, nós né? danificamos. No caso extremo de um suicídio, por exemplo, né, vamos imaginar um tiro na cabeça, há um dano seríssimo ao perispírito. Precisamos reencarnar para poder reparar, né? Isso, para recompor essa lesão no perispírito, para depois a gente continuar normalmente outra encarnação. Então, é um corpo fluídico que envolve o espírito no plano espiritual ainda, que nós precisamos dele. Os espíritos mais evoluídos, é bom lembrar, que eles conseguem moldar o próprio perispírito da forma que eles querem, né? Eles se apresentam para nós da forma que eles melhor necessitam e precisam. Nós, talvez, acho que ainda não temos essa capacidade. Habilidade. Né? Enquanto desencarnado, nós vamos manter ainda, pelo menos até a gente adquirir uma consciência mais elevada, a gente vai manter essa forma, né, da última encarnação que nós tivemos aqui. Isso mesmo. E, bom, aí assim, ó, a gente deu uma conversada sobre o que é o perispírito, né, para ficar mais claro a resposta dos espíritos nessa questão 284. Porque eles falam aqui que nós comprovamos a nossa individualidade pelo perispírito. E como que seria, Júnior? Assim, agora assim, eu vou fazer uma pergunta para o Júnior aqui. Né? Como que seria assim? Bom, então nós sabemos que eu vou comprovar a minha individualidade lá no plano espiritual pelo meu perispírito. Mas como alguém vai me reconhecer? É uma pergunta alguma também. Energia, assim, apesar que isso está um pouquinho para frente, mas assim, não sei se estou passando o carro na frente dos boi, mas assim, como que eu vou... alguém, por exemplo, que não me conheceu aqui encarnado nessa forma, mas eu no meu perispírito, eu vou oferecer condição deles me reconhecer pela sintonia. Como que funciona? Só os espíritos mais elevados é que conseguem fazer essa leitura do nosso perispírito, João, ou não? Tem um livro do André Luiz que nós vamos ler. Eu acho tão chique as pessoas que citam. Eu não dou conta de citar o título, não, mas lá é assim, ó. São 3 personagens e eles vão retroceder 2 encarnações cada um. Então, quer dizer, a gente vai cuidar de um personagem e de mais 2 para trás. Correto? Então, vão ser 3 personagens. Tem alguns deles, e é 3 casal. 3 personagens do mesmo espírito, assim que... Isso, cada um, por exemplo, o Vanderlei na encarnação. vai ver o Vanderlei na vida passada, primeira, e na vida passada, segunda. Entendi. Então você vai interagir com 3 vidas suas, atual, a passada, penúltima e a última, certo? Isso. Então, os que era mais evoluidinho, aí entre eles teve amigo que matou um amigo por causa da esposa, teve esposa que, por causa que ficou viúva, prostituiu e ficou com raiva daquele cara, e eles reencarnam todo mundo e vai vendo as ações e reações das consequências daquele relacionamento louco deles. Aí o que era mais atrasado deles, a hora que foi fazer isso, ele já havia identificado pela relação de mágoa, de ódio que ele tinha ficado daquele cara que matou ele. Isso remonta lá na Guerra do Paraguai, muitos anos atrás. Remonta aquele momento, ele vai olhando no cara, você, Vanderlei, hoje, e
e te gritava pelo nome. Ele não te chamava de Vanderlei. E já reconhecia. Ele sabia que você era você. Foi só trazê-lo para aquela esfera. A simbiose da psicosfera que vocês tiveram de se reconhecer naquele ambiente, ele te chamou na hora, sem nunca ter te visto. Então, há o reconhecimento da patologia que envolveu entre eles, aquilo marcou um. Aí ele ainda fala assim, você acha que eu não te reconheceria nesse outro corpo? Tem vezes que a pessoa até trocou de sexo. Você veio como mulher ou veio como homem, inclusive há inversão entre eles. Aí ele falou, você acha que eu não te reconheceria de novo só porque você está diferente? Agora, eu sei muito bem quem você é. Quer dizer, aquele que você feriu, em detrimento de ações e de reações, ele vai te ver como ele te vê. Não importa, vamos chamar, entre aspas, do disfarce da sua nova vida. Entendeu? Então, você carrega do momento que aquele espírito te vê, naquela vibração, a aparência que você machucou ele. Não importa quantas vidas você teve, quantas décadas, quantos séculos. O Alberto Almeida também tem uma palestra muito legal nisso, eu já citei muitas vezes, do cara que quando foi mandar matar os menininhos de 5 anos, que ele queria mandar matar Jesus, ele matou 2 filhos dessa mulher. Esse foi topar 2000 anos depois. Entendeu? E aquele espírito sempre estava... Ela perturbou aquele espírito daquele soldado 2000 anos. Quer dizer, ele veio um monte de vezes e ela firme, E ela reconhecendo ele como obsessora, né? e obsessora dele, porque ela queria vingar ele ter matado as 2 crianças no colo dela. Então isso aí identifica nós como fator identificador, mas você não perde o fator psicológico em detrimento daquilo que você fez comigo há 1000 anos atrás. Você é aquele para mim. Se você chamava Joaquim lá e era um índio, porque nós ainda morávamos num lugar muito doido, eu te vejo daquele jeito e reajo com você com aquela psicologia, porque eu fiquei congelado lá. Por mais que você tenha mudado, mas eu te vejo daquela forma. Por isso que eles falam, você pensa que eu não ia te reconhecer naquela forma? Ele está te vendo com essa fisionomia de Vanderlei, mas ele está enxergando a sua forma plástica de como você ofendeu ou foi ofendido por ele, entendeu? Então a psicologia faz ele te ver daquele jeito. No caso desse livro, o mentor tem que dar uma hipnotizadinha. Lília, você lembra do Vanderlei? Aí ele pega, você não lembra? Pois é, o Vanderlei é o Sam. Aí você imediatamente, a hora que o seu psicológico entra naquele trem, né? Fala, nossa, mas eu pensei que eu nunca mais ia te ver, por que você fez? Aí eles vão arrumando aqueles trem para trás, sabe? Uhum. Então, imediatamente a pessoa vê e o psicológico dela desperta aquela forma que ela... E ela também assume. A hora que ela vê, ela assume. É interessante demais lá na hora. O perispírito dela também assume a forma imediata do psicológico que ela está. Entendeu? Então, ele é muito plástico, ele é muito sutil e modifica na hora. E você falou um caso interessante aí, antes de ler a pergunta que a Lília me passou. Você falou de obsessão. Quando é uma obsessão grave, né, que um espírito, um plano espiritual não consegue perdoar e continua obsediando, eu que estou aqui encarnado, que fiz um mal para ele, existe uma misericórdia num certo ponto de eu me esconder aqui, ele não me encontrar, ou fatalmente ele vai me encontrar aqui para continuar me obsediando aqui? Faz parte da misericórdia de Deus atenuar essas relações de ódio. Por exemplo, só para constar, viu, gente? Eu vou citar um lugar, existem milhões de lugares. Todos os espermatozoides que foram fecundados por um óvulo, que estão nos bancos de reprodução humana, em todos os países do mundo, que pode se contar por bilhões hoje, que um casal quer ter um filho, ele vai lá e fecunda 100 óvulos da mulher dele, com 100 espermatozoides. Então tem muitos, a hora que eles conseguem, aquilo é descartado. Todos aqueles espermatozoides e óvulos, uma vez unidos, tem um espírito ali. E existe um estudo de um espírita, se não me engano, ele é o... Agora mesmo vou dar conta de lembrar o nome dele. Que ele falava que esses espíritos, por misericórdia, ficam jungidos a esses óvulos, que uma vez encontrado ali já tem a vida, por misericórdia de aquelas pessoas que têm uma perseguição muito grande. Primeiro que ajuda a reconstruir o perispírito, tem muitos deles que estão por reconstituição do perispírito, e outros que ficam ali para que aquele outro espírito dê uma trégua. Na viciação, naquela simbiose muito violenta,
eles apartam e colocam aquele outro espírito para ficar aquele tempo ali, que sabe que vai ficar muito tempo, para dar tempo de ou doutrinar, ou um ou outro, hora que voltar, Entendi. a se ver, ter menos rusga. É comum acontecer isso. Afasta por um tempo, né? Muito Para dar comum. prazo da... Bom, aqui, mandar um abraço para a Bárbara, né? Que está junto com a gente aqui. Fazendo falta aqui, Bárbara, com a gente. Um abraço aí para você. E Edmair, né? Um beijo, meu bem. Você está acompanhando nós aí. Edmair até fez uma pergunta aqui para a gente. Edmair... Bom, a Bárbara também fez uma primeira aqui, né? Vamos fazer a da Bárbara primeiro aqui, depois eu pergunto, assim, eu faço a pergunta da Edmair. A Bárbara pergunta assim para a gente: o reconhecimento é possível quando existe sintonia de energias? É de todo jeito, né? Você quer comentar isso aí, Lília? Não, eu estou de castigo. Ah, Eu não fiz tarefa. o reconhecimento, Vanderlei, ele é, antes de tudo, patológico, simbiótico, psicológico. Ele não precisa ter feição. Uma vez que você desenvolveu da mesma forma da ternura, do carinho, do amor, da onde que seu psicológico estiver alcançando, esse reconhecimento acho que ele é o mais bacana que existe no mundo. Porque se você cultivou pensamentos ruins, automaticamente você se ligou a pessoas desses jaez. Por mais que a máscara humana nossa aqui não permite, mas já é. Você já foi, não tem surpresinha. E o reconhecimento na sua faceta energética, uma vez que tudo é energia, tudo é vibração, ele é exatamente proporcional ao que aquela pessoa cativou para si. Ele é primordial, ele é primeirinho, ele não precisa ser visual, nunca precisou. Nós acabamos de falar aqui, a Aura comentou, falava assim: Lília, esse é o Pedro. Ela imediatamente, o perispírito dela tomava aquela figura de quando ela era Joaquina, e aquele Pedro lá também modificava. E aí eles se pegavam com aquelas mágoas, com aquelas coisas que eles tinham, e o inverso também é proporcional. Se houvesse um motivo de perdão, falou, mas a gente se deu tão bem junto, mas agora eu tenho que vir arrumar fulano que era custoso. Esta essência divina é tão magnânime, é tão e única poderosa, também. Que a gente é a essência divina, né? E nós encarnados aqui, diante de tanta imperfeição... Aqui nós temos nossas máscaras, né, Lília? Tanta... Nossa... Lá não tem máscara, né? Vamos deixar de lado. Aqui hoje, se eu olho o Vanderlei pela primeira vez, eu posso ter por ele muita afinidade ou o santo não bater. Antipatia. É incrível. Já é essa conexão. Certeza. Só que lá é com uma amplitude muito maior, muito né? maior. Lá é sem máscara, sem tudo. Então a gente identifica sim todos os nossos, por afinidade, por amor, que é um amor incondicional também. Depois que a gente adquire esse amor, ele é único. E também tem os nossos desamores, que também a gente identifica. Aqui encarnado a gente já identifica. Os nossos desafetos, né, Lília? É isso. O acaso não existe. A gente está numa cidade menor e tem outras pessoas em cidade menor do que a nossa, e inversamente proporcional também tem outras cidades muito maiores, é porque eles já são espíritos capazes de conviver com cidades maiores, com problemas maiores, e nós, concernente aos problemas que nós temos aqui, tanto individual como coletivo, e os das pequenas cidades também. Então isso é o padrão vibratório e energético que o nosso espírito suporta carregar. Então ela é tudo. A energia, a vibração do espírito, que nós estamos falando aqui de perispírito, mas é porque o perispírito é igual uma esponja. Ele tanto pega coisas da matéria e deforma em si e acaba prejudicando mentalmente a forma mental do espírito, como o contrário também o espírito também pode jogar formas no perispírito que vai materializar no corpo. Quem cultiva bons pensamentos, resumindo assim para japonês, mente sã, corpo são. Então, se a mente for deformada, o corpo também é uma via de mão dupla. A gente pode pegar sensações e percepções do mundo e deformar o nosso perispírito e adoecer o nosso espírito, e pode o contrário também
acontecer do mesmo jeito. Um perispírito sadio metamorfosear o perispírito e aquele perispírito fazer um corpo perfeito. Então é uma via de mão dupla. Energeticamente, só energeticamente. Só para complementar aqui a pergunta da Bárbara, ela pergunta, ela se refere à sintonia de energias, né? Eu acho que essa, né, Bárbara, assim, essa sintonia de energias, ela é um fator de atração entre os espíritos, né? De reconhecimento, é o que o Júnior acabou de dizer, né? Tem outros fatores que envolvem isso aqui. A sintonia, ela é muito definidora das nossa atração entre espíritos, né? Se nós tivermos uma sintonia, né, com bons pensamentos, nós vamos atrair bons espíritos. Se nós estivermos com coisas ruins, nós vamos atrair maus espíritos, né? Da onde que nós saiu? Saímos lá de baixo do zero. Não, da onde que nós saiu antes de nós sair do zero? Saímos do zero mesmo, de uma moléculazinha, de uma célula. Não, aí você está falando da matéria, mas da onde que nós saímos antes de nós entrar na matéria? Saímos do fluido vital, né, que Deus sempre está. Deus cria todo dia. Então, se nós somos, num primeiro instante, saído de Deus, da vontade de Deus, não tem uma sintonia melhor do que essa para nós estar. A diferença é que a hora que nós vem para a matéria e contamina com ela, essa bússola, ela vai resistir e nortear a nossa evolução inteira, até nós deixar de ser simples e ignorante, igual nós acabou de sair do seio de Deus, antes de ser matéria, antes de nós ser unicelular, lá no fundo do mar, e fazer essa jornada de iluminação a caminho da luz e voltar para ele, ao invés de simples e ignorante, composto e completo. Entendeu? Então, a gente sai de lá. Então, essa sintonia, ela é universal, não é só planetária. Porque todos nós, é uma causa divina. Entendeu? Então, a gente vai voltar para lá. Essa sintonia é... E somos únicos, não tem dois, considerando o universo inteiro, não é só a Terra. Não existe duas pessoas com comportamento júnior. Entendi. E ele criou e continua criando no tempo que uma pessoa puder considerar como infinito. E não tem dois igual. E todo mundo voltando para a caminho da luz mais completo. Então, essa sintonia que nós sai de lá dele, nós nunca vamos perder. Nós vamos extraviar, nós vamos bagunçar, mas ela nunca, o propósito dela é voltar face a face com ele. Entendeu? A nossa essência é divina. Isso. E a nossa essência é a que nos identifica também na erraticidade. Isso. Bom, passando para a próxima pergunta, a Admair Machado, minha digníssima, ela pergunta assim: podemos afirmar que as lesões que fazemos ao nosso corpo, exemplo, dependência química, ficam registradas no perispírito e em outra encarnação teremos resquícios no novo corpo? Bacana isso aí, né, gente? Vamos... Esses dias eu pus uma palestra da Elahá lá no grupo, e eu sou fã demais dos esclarecimentos do Elahá, eu vou tentar dar uma pincelada aqui. Ela está falando se eu danifiquei o meu perispírito, se o meu perispírito vai danificar meu corpo, no caso de um dependente químico. Tá. E é exatamente esse o exemplo que o Elahá usou. O cara vai vir para a Terra. Quer dizer, vamos ciclar o cara. Ele nasceu, viveu, foi dependente químico, lesionou o perispírito dele, desencarnou. Se ele desencarnou, já começou a experienciar, no momento que ele desencarnou, sensações e percepções daquele perispírito que já estava bagunçado. Aí vamos lembrar do André Luiz agora. Ele não era dependente químico não, mas fez umas baguncinhas também. Era alcoólatra, fazia uns rolinhos dele. Então, ele também ficou 8 anos no umbral, vendo cenas terríveis e pelejando para melhorar, matar o homem velho. Então vamos pegar esse moço aí da Admair e vamos deixar ele também. Acabou de desencarnar, ele começa a viver no mundo das sensações e percepções. Aí vamos dizer que ele sacou o erro dele e evoluiu. Porque se nós voltou, você não é pego lá errado e fala assim, volta. Há um processo. Tudo na vida tem um processo. E no nosso caso, ele é de misericórdia tão grande
que às vezes nos assusta. Então esse cara despertou, ele arrependeu, ele buscou ajuda, foi ajudado, voltou para a terra. Aí vamos, agora hipoteticamente. Eles pegam e falam assim, ó, Senhor, eu fiz muita coisa ruim. Se o senhor quiser, igual eu fui drogado aí, ó, eu fumei muito crack, se o senhor quiser tacar um efizema no meu pulmão, para eu prender dar valor no meu pulmão, para eu ter medo de novo de voltar com esse problema, o senhor pode lesionar meu pulmão. Eu quero desde criança ter pneumonia, eu quero ter um pulmão que vai me pôr à prova toda hora para eu dar mais coragem para o meu pulmão. Aí o pessoal, engenheiro ali da encarnação dele, concorda com aquilo e fala, então tá, Júnior, você vai pegar as pneumonias, as gripes, os resfriados, tudinho que tiver direito, vai ter alergia, você vai lembrar de seu pulmão o tempo inteirinho. Você está falando de mim? É. Sério, de jeito. Aí você vem. Quando você vem, é essa hora que eu achei a palestra do Elahá incrível. Aí eu falo assim, ó, ele fez esse pedido desse jeito, não foi? Foi, mas espera aí. Qual é a qualidade que ele tem? Aí vamos lembrar de quando Jesus viu Emmanuel. Ô Romano, você quer me seguir agora? E o Emmanuel dobrou o joelho para ele, no caso Publiense, ficou sem graça. Mas o que eu estou fazendo ajoelhado para esse Galileu aqui, meu Deus? Eu sou um senador de Roma. E pega e fala para ele, não. E ele fala, beleza, você vai vir através dos tempos. Quem que Jesus viu ajoelhado diante dele? Quem? Quem? Que Jesus viu ajoelhado diante dele? O Emmanuel que nós temos hoje, certo? Que não quis acompanhar ele aquele dia, mas Jesus viu nele o Emmanuel. Quem que Jesus viu a hora que a Maria de Madalena chegou na frente dela e pegou e falou assim, então o que eu faço? E ele falou, ama. Mestre, você conhece minha vida, você sabe o que eu sou. Ele só falou para ela assim, ó, ama. Quem que Jesus estava vendo? Ela falou, eu te dou minha vida agora. Eu falo, não, agora eu não quero sua vida não. Depois eu venho te buscar. Ele estava vendo a Maria de Madalena reformada, certo? Regenerada. Ele estava vendo o Publiense reformado, certo? Uau. Então esse drogado aí da Admaí, ele também vê tudo de bom que ele tem. Aí depois que pegou esse modelo organizador biológico, que é o perispírito dele, foi ligar lá no espermatozoide, igualzinho você estava falando, que é o que vai dar forma, viu, gente? A gente tem um modelo organizador biológico que é imensamente pequeno, eu não dou conta de falar, miniaturalização, não dou conta de falar. Ele é mini, ao ponto dele ser ligado na primeira divisão celular ali, do óvulo e do espermatozoide, que ele ainda nem teve a primeira bipartição. Aí você acha que a célula vai bipartir, vai fazer meu dedinho, minha unha, meus cílios, sem saber por onde andar. Então existe um modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico já é o perispírito. Em 7 dias, para quem gosta de aborto aí, ele já está ligado e a engenharia espiritual entrega um bebê minúsculo prontinho, que é o modelo organizador biológico, e a célula só vai preencher todos aqueles detalhezinhos que tem ali. Aí Jesus chega no cara, Jesus aqui no caso, a espiritualidade gestora daquela encarnação, mas não, mas ele tinha, tudo bem que ele usou droga, mas esse cara, ele tinha os pontos positivos dele. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, esse cara tem futuro. Deixa eu ver se eu dou conta. A emoção chegou. Chegou. Quando ela chega, a gente tem que respeitar. Enquanto o Júnior se recompõe aqui, que a gente admira muito o Júnior nessas horas que ele se emociona. Mas assim, eu não vou atrapalhar o raciocínio dele, só vou dar um espaço para ele aqui. Na pergunta da Admair, a doutrina espírita, ela nos mostra assim, que todo resquício que nós vemos aqui no encarnado, em nós encarnados, a nível de corpo físico, né, um defeito físico, ele pode ter sido um efeito que causou esse perispírito modelador, como um suicídio, um tiro na cabeça. Eu reencarno como um anencéfalo, passo poucas horas ali de vida, mas aquilo serviu para recompor esse modelo, esse corpo fluídico que é o meu modelador do corpo. Ou pode ser uma questão até de uma expiação moral. Temos um caso do livro do André Luiz, acho que do Fábio, se eu não estiver enganado,
que numa encarnação ele foi muito mal para os escravos, né, que tratou eles muito mal, e muitos morriam na senzala por falta de ar, de oxigênio. Ele vem com ele vem com a debilidade física grande para reparar aquele erro também. Isso. Então, existe várias formas da gente entender esses defeitos físicos que nós temos aqui, né, que nós vemos com ele nessa encarnação, né? Ô, Júnior. Aí dá para ir. Aí Jesus, os caras lá pegam e falam assim, ó, ele vai sofrer do pulmão só uns 2 anos, aí quando ele tiver com 15 anos ele vai ter uma pneumoniazinha, e com 30 anos ele vai ter um probleminha do pulmão. Esquece os outros tudinho. Esse cara tem futuro. Entendeu? Então é isso que eles fazem, sabe? Amor que aí você sabe para que é isso, gente? Exatamente. Da parte de Deus nunca faltou o amor a pagar um montão de pecado. É nós que reencarna, e aí vai lá e usa a droga de novo, e faz tudo de novo, e faz péssimo uso do livre-arbítrio, e desencarna em situação pior de novo, mais lesada ainda, e é tornado a observar de novo. Então, na hora que a gente vê o tamanho da misericórdia, a gente morre de vergonha, entendeu? Então, é isso que pega pesado demais da conta. É isso o cara valorizar, ele passou por aquilo, beleza, e fraciona aquilo em minúsculas passagens pela terra, e vai, porque aí também, para o humano, o amor mata uma multidão de pecados. Mas como nós ainda não tem, não quer dizer que Jesus não tem. O dele é inesgotável. É inesgotável. Entendeu? Então, mesmo esse cara que veio anicéfalo aí, você pode ter certeza, eles levou o máximo que podia levar, o que ele podia não sofrer, e Jesus baixou o máximo que ele podia baixar para ele ter, dentro da anencefalia, o melhor cérebro que existisse, o melhor tempo de vida que existisse, tudo, para ele passar por essa recuperação, o melhor espírito possível. É nós que nos damos a contrapartida. Agora, achar que Jesus não tem essa contrapartida não é legal. Não, a gente entendeu? Não estaria sendo né, correto no nosso pensamento. Porque do puro não pode esperar menos. Né? Somos todos filhos dele mesmo. E ele vê a gente como filho dele. Exato. Agora a gente desvia. Mas a gente é filho do Pai. Exato. Que grandeza, né? Nossa. Se a Cipriana vai olhar nós nesse livro que nós estamos estudando agora e amar nós, porque ela é simplesmente um espírito que ama, igualzinho qualquer mãe ama qualquer filho, imagina o amor de Cristo que ninguém não consegue nem mensurar. Então um cara desse vai falar assim, não, castiga ele mais um pouquinho aí, fode esse pulmão dele aí, rebenta ele, deixa ele caçar ar, põe aqueles aparelhos que ele tem que pagar, né? Porque tem gente que tem religião que fala assim, Jesus vai te... Eu não sei falar essas coisas, te punir, te isso, te aquilo. A gente tem que tirar Jesus disso, gente. É nós que, é um Deus punitivo, que fazemos né? as coisas erradas, né? É nós que põe, dentro de todas as graças que nós temos, é nós que põe as coisas no sentido errado. E o que nos guia é só a nossa consciência, né, gente? Exato. É ela que nos cobra. É ela que clama a oportunidade de reencarnar. De passar pelas provações, de superar as más tendências. Isso. Aí a gente esquece. Tudo. Bomba, volta lá, que vergonha. Mas esquece por falta de esforço próprio, de péssima diligência do livre-arbítrio, porque a gente já é reincidente nisso. Não é que a gente é ruim, não. A pessoa acha que eu sou ruim, porque eu sou ruim. Eu venho treinando ser ruim há muito tempo. Desde a época do Cristo que eu estou tentando fazer besteira e tenho conseguido largamente. Aí a pessoa acha que ele é... Ah, não, que livre-arbítrio foi esse que Jesus me deu. Ah, não, ou o contrário. Aonde que está meu livre-arbítrio, Jesus? Passa amanhã, seu livre-arbítrio é larguíssimo. Aí você vai olhar as escolhas do cara, elas são pobres. O Leon Denis fala que o primordial é a vontade, né? A nossa vontade. Se o espírito não tiver a vontade de se melhorar, vamos continuar caindo nos mesmos erros toda encarnação. Sempre. É por isso que ninguém muda ninguém, né? Não muda. Porque depende dele. A evolução é individual. Lília, você tocou num ponto fantástico, é uma coisa que me atrai muito esse tema. Nós não melhoramos ninguém à nossa volta. Só nós mesmos. Né? É um trabalho individual, como o Júnior disse, é um progresso. O nosso progresso é individual,
precisamos da coletividade, Claro. que ela nos fornece as experiências que nos permite essa evolução. Mas o crescimento é individual. Isso aí é Exato. fantástico, essa parte. Alguma pergunta da 284? Não. Dá tempo de ir para 285? Tá. O Vilmar vai danar comigo. Vai. Vai. Ele mandou a tarefa aqui, ó, mas sem chance. Ai, ai. Bom, então Ele vamos... faz falta, viu? Faz. Demais, aí. Mas nós sabemos que é por um motivo justo, né? Que tá faltando, Agora né? sim. Então, na gente, passando para a próxima, para 285, Allan Kardec continua perguntando para os espíritos também, referente a esse tema. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Os espíritos respondem: perfeitamente, e assim de geração em geração. Lê já A, para nós já comentar hoje. Aí na 285A, o Allan Kardec continua perguntando: como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Os espíritos respondem: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra, espiritual. Quer comentar, Ju? Já falamos, né? Assim, Já falamos. esse reconhecimento, porque a 284 se referia à individualidade, como que a gente expressa a nossa individualidade no plano espiritual. Mas os nossos comentários a respeito não foram tão assim, né, amplos, que acabou respondendo a 285. Isso. Né? Os filhos se reconhecem por terem, os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra. Quem habitava a Terra antes de conhecer o Brasil na Europa antiga? Somos nós. Né? Quem estava na África pelejando com as coisas que não era nem mencionada na Europa, ou na Ásia também, que eles quase não conheciam, o mundo ainda não era interligado. Quem estava Quem estava lá na Jesus? Oceania, pois é, era nós. Jogando pedra na cruz. Né? Não tinha outras pessoas para estar lá. nós. Então é Era claro que a nós. gente se reconhecia. É óbvio. Por isso que eles respondem perfeitamente, sim, de geração em geração, porque é nós que veio trazendo isso aí tudinho, né? Quanto mais para trás a gente for, a gente pertence, somos espíritos terráqueos. É claro que já teve umas migração aí, é óbvio que já teve, mas só pelo fato da gente estar aqui ainda, a gente representa aquela coletividade dos espíritos que fomos miscigenados, mas que eram os mais custosos. Então, por ser mais custoso, é mais fácil nós sermos os que recebemos a caridade daqueles do que sermos os que já retornaram para aquele planeta de origem. E mesmo a gente estando habitando a Terra, esse livro que já deixou isso muito claro, que a evolução da Terra não foi feita só aqui, a gente estagiou em outros mundos também, e também no mundo espiritual. Então ela é um completa um pouquinho aqui, outro completa em outros planetas, que esse aqui não tinha capacidade de fornecer para nós, e principalmente da nossa ida e vinda no mundo espiritual. Mas sim, era nós, falando aí da 285. A 285A, no caso, a pergunta é interessante, a gente, assim, só para lembrar. Como é que os que se conheceram na Terra, né? Então, como que nós nos conhecemos aqui, nos reconheceremos no plano espiritual? Isso. Então, assim, aí a resposta é interessante. Quando a gente desencarna, que a gente começa a entender que estamos desencarnados, começamos a ter oportunidade de nos melhorarmos lá naquele momento, nós vamos relembrar as nossas vidas passadas. Talvez a última, a penúltima, né? Dependendo o nosso grau de necessidade, de merecimento e de aprendizado. À medida que nós vamos relembrando as nossas vidas pretéritas, nós vamos também relembrando os nossos familiares, né? Os nossos amigos, os nossos inimigos, digamos assim, né? Os nossos desafetos.
E aí a gente, né, como se estivesse lendo um livro, né? Eles falam até o exemplo aqui, né? Então é muito interessante, né? Deve ser fantástico a gente passar por lá de lá. Eu tenho muita curiosidade, apesar que eu não estou com pressa, né? Você é curioso, mas não quer ver agora, né? Eu tenho muita curiosidade, né, de voltar, na hora que eu voltar por lá de lá, eu relembrar tudo esse legal. passado e entender o que, né? E ver outras vidas que eu fui, né? É muito interessante. Né? Se nós adquirimos o amor, quantos pais será que eu já tive? Quantos filhos será que eu já tive? E cumprir a missão, pelo menos, do amor nessas situações. Os encontros devem ser maravilhosos. Apesar que é igual aquela historinha da cerca, né? Uhum. De trocar a cerca de lugar. Puf, puf, puf. Quando vai, já está encarnada, é a própria pessoa que mudou para um lado já está brigando para mudar para o outro. Ele reencarna na Porque outra família e continua o a nosso briga, né? núcleo, o nosso núcleo ele é um só. É. Mas é dinâmico pensar nisso. E é igual eu falei, se o santo não bate, mas quando a gente afiniza é gostoso. Lembrando que nada é por acaso, eu acho que nem um estudo desse aqui não é por acaso. A gente programou, a gente esforçou, né? Então a gente está na casa espírita, aqui e ali, todo mundo trabalhando em função. Não é o acaso, não é. Não existe o acaso, né, Não. Lília? A Lília falando, só antes de você comentar, ela falando dessa antipatia inicial ou simpatia, né, que nós sentimos um pelo outro. É notório. A gente lembra que a doutrina espírita nos ensina que as reencarnações são solidárias, né? Esses grupos, né, reencarnantes, geralmente eles vêm juntos. Então, tem até uma palestra, não sei se é do Divaldo, que eu também sou igual ao Júnior, ele lembra dos livros tudinho, mas às vezes não lembra o nome do livro. Ele fala assim, que às vezes você está numa fila do banco e ali você pode encontrar uma pessoa que foi um grande amor da sua vida em outra encarnação. Ainda bem que tem um véu do esquecimento, Ainda né? bem que tem um véu do esquecimento. Já pensou, Lília? Não, tem que ter um véu do esquecimento. Tem que ter. Tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? Essa coisa da Terra que você está falando aqui, ó, como é que os espíritos se conheceram na Terra, se reconhecem no mundo dos espíritos? Então é assim, ó, quando Jesus foi lá e pegou aquela porção da nebulosa solar e foi fazer a Terra, ele escolheu a distância que a Terra estava do Sol, ele escolheu o tamanho que ela tinha que ser, ele escolheu a base de oxigenação nossa, que é, parece que 23%, se fosse 31%, a Terra era autocomburente. A distância que a Lua está da Terra, as algas que fornecem esse oxigênio para nós, se o mar fosse 1 metro mais alto, não tinha vida na Terra. Então, o nosso perispírito também é montado para suportar essa taxa de oxigenação de cobre, de zinco, de fosfato, de magnésio, de manganês, de selênio, de tudo que forma nosso corpo. De urânio. A tabela periódica. Então, a hora que a gente está desencarnado, principalmente no livro do André Luiz, a gente vê que vem espírito de outras esferas. O Dalcione fala que ela demorou 10 anos para ir montando o perispírito dela para poder vir reencarnar na Terra. Não é à toa, não. É porque ela não tinha mais a identidade do espírito que vivia na Terra. Então, para encarnar aqui, você
No grupo da sintonia do nosso estudo tem. No grupo tem aqui Sintonia no Bem. Aí você vai ler para nós. A volta do que nos foram, volta dos que nunca foram. Vai começar às 19h30, sábado. Sábado. Aqui, ó. Isso. É um show de palhaços, né? Muita alegria, muito riso. Os melhores do mundo. Isso, já está aí, não tem nada melhor que isso a nível de alegria, de humor, né? Para a gente rir à vontade. De 25 de novembro, né? Que vai ser sábado, no Centro de Cultura e Eventos, como a Lília disse. O horário aqui às 19h30, sessão única, viu, gente? E então o ingresso solidário é R$30. O ingresso solidário é R$30, acompanhado de 1 litro de leite. De 1 litro de leite. Claudinho. Isso. Ele que devia estar falando com a voz dele maravilhosa ali. Deixa eu ver aqui, ó. Ingresso. Isso. R$30 o ingresso, acompanhado com 1 litro de leite, né, para que seja doado. Esse litro de leite vai ser, né, doado, claro, né, logicamente. Já sabe para onde vai ser feita essa doação, Lília? Você sabe ou não? Sabe, Claudinho. Depois nós vamos pensar com carinho. Para quem estiver precisando de beber leite. Isso, o importante é para quem estiver precisando. Não, tem muita entidade aí. Né, tem muita entidade. Então, aí eu agradeço demais de coração essa oportunidade e que nós possamos ser gratos a cada dia mais e simplesmente confiar na providência divina. Muito bem, Lília. Então a gente espera todos, né, lá no centro de evento, vamos nos encontrar lá, passar uns momentos alegres, né, de alegria, de risos e de confraternização também. É que sempre que a gente se encontra, né, é um motivo de alegria muito grande. E também, até a próxima quarta, que a Bárbara possa estar junto conosco, né? E o Vilmar também, que faz falta aqui pra gente, é o nosso coordenador aqui do... Nosso secretário. É o nosso secretário. E uma boa noite a todos, né? Que todos fiquem com Deus. Então, queremos agradecer por essa assistência maravilhosa, por estarmos aprendendo juntos, para podermos endereçar nosso coração a Jesus, pedindo para nós maior clareza, melhores escolhas, a fim de que possamos, enquanto aqui e agora, reconciliar com o nosso inimigo, como dizia Jesus antes de fazer qualquer oferenda para ele, reconciliai com os vossos inimigos, não sendo talvez daqueles a quem a gente acha que não possui porque não ofendeu, porque não matou, que seja o inimigo da nossa arrogância, da nossa insensatez, da nossa maldade, a fim daquela misericórdia incrível que Ele nos deu ao nascer, possa florescer em nossos corações, a fim de que possamos começar um novo amanhã, um novo tempo, em maior sintonia com essa misericórdia infinita, que a gente só precisa fazer um esforcinho para ver, para sentir, para amar. Ó Pai, aceite de nossos erros, dos nossos defeitos, o pedido de ajuda da sua mão para ainda nos erguer uma vez mais e fazermos justiça àquele amor que o Senhor nos emprestou mais uma vez aqui na terra. Nos ajude todos nós a reconciliar, a reconhecer os nossos maus, os maus espíritos, para agora e sempre, que assim seja. Assim seja.